fundamentos da prosperidade. Nós tocamos aqui em 7 áreas muito importantes, pela qual nós ofertamos, pela qual nós entendemos questões e valores que a prosperidade ela tem que atingir como um todo na nossa vida. Também na segunda ministração nós falamos um pouquinho sobre dívida da redenção. Nós falamos o porquê ou a importância de nós entregarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas na presença do Pai. Nós vemos que a entrega do dízimo, ela não é simplesmente um ato pela qual nós escolhemos, mas é uma dívida que nós contraímos diante do nosso Deus, ao qual Ele nos resgatou, nos tirou do império das trevas. A Bíblia fala que Ele nos comprou com alto preço. Isso teve algo muito forte no reino de Deus. E hoje nós vamos falar de um princípio pela qual Deus Ele quer que nós façamos isso. E o tema desta manhã se chama o princípio da honra. Amém? Provérbios capítulo 3, a partir do verso 9. A palavra do Senhor nos declara assim: olha, honre ao Senhor com os teus bens e com os primeiros e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus o quê? Os teus lagares. Aleluia. É tão interessante, querido, que quando nós falamos sobre honra, às vezes nós pensamos simplesmente no ato em que nós estamos entregando algo para o Senhor. Algum tempo atrás eu fui convidado para estar num café com os irmãos, né? E foi tão tremendo, foi tão interessante que sempre nesses cafés eu tenho uma experiência diferenciada em cada ambiente que eu estou, né? Mas em todos os ambientes de café que eu estou, eu sempre noto a mesma situação, que o desejo de todo mundo que me recebe na mesa é honrar-me, é honrar a minha vida. É tão interessante que, pensa numa casa aí que eu gosto de tomar café, é lá no Wagner com a Marilza, né? Aleluia, oh glória, estou precisando ir lá e tomar um café, né? Eu gosto de tomar café com muitos irmãos aqui, mas algum tempo atrás eu estive lá com os amados, e foi tão tremendo porque, irmãos, pensa um café assim sobrenatural, aleluia. Você senta na mesa, você não sabe nem por onde você começa. Se você começa pela direita, você começa pela esquerda, né? Aleluia. É sempre os melhores talheres, é sempre os melhores, de tudo sempre o melhor que eles põem à mesa. Esse tempo atrás eu estava tomando um café com os irmãos tão queridos, né? E foi tão interessante, né? Que quando eu sentei à mesa com eles, o casal, o marido falou assim: pastor, o senhor precisa vir mais vezes aqui. Né? Porque a abundância e a fartura que havia na mesa, né? É uma mesa tão bonita, também tão posta, e foi tão interessante, querido, porque eu percebi que o fato de as pessoas, quando eu estou à mesa, elas sempre querem colocar o melhor, elas sempre querem colocar o melhor que elas têm. Por quê? Porque o desejo do coração de cada vida é honra, é dar lugar de destaque. É tão interessante que quando nós falamos sobre honra, se você não entende essa palavra, e você vai entender aqui um pouquinho agora, amém? Que honra significa dar lugar de destaque. Diga assim comigo: honra significa distinguir, fazer diferença. Aleluia. Então, diante dessa situação, nós dizemos assim que honra significa dar o quê? Lugar de destaque. E é tão tremendo, querido, que quando nós lemos o livro de Provérbios, no capítulo 3, a partir do verso 9, a expectativa que Deus ele tem ao entregarmos as nossas ofertas, ao entregarmos a nossa contribuição diante do Senhor, é que Ele seja o quê? Honrado. É que nós possamos entregar ao Senhor o melhor para Ele. E isso é tão tremendo, querido, que quando nós vamos entregar as nossas ofertas, nós não simplesmente vamos entregar as nossas ofertas diante do Pai, mas nós precisamos entender que há uma atitude correta quando nós entregamos as nossas ofertas. Há uma atitude correta que Deus ele espera que haja no nosso coração quando nós contribuímos na presença do Pai. Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Salmos capítulo 23. Isso é tão tremendo, querido, que a palavra de Deus ela vai falar que existe de Deus para nós a garantia
de provisão abundante. A vontade de Deus é de suprir as nossas necessidades em todas as áreas, seja elas materiais, seja elas quais forem. Por quê? Porque o desejo do Senhor é o quê? Suprir todas as nossas necessidades. E quando nós olhamos os Salmos 23, verso 1, a palavra do Senhor nos declara assim: olha, o Senhor, Ele é o que, irmãos? O meu pastor, e nada me faltará. Abra comigo ainda Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 19. Olha que lindo que a palavra do Senhor nos declara: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aleluia. Querido, embora a palavra do Senhor nos garanta a provisão de Deus, embora Deus, Ele nos garanta que em todas as coisas Ele irá nos suprir, aleluia, você precisa entender algo muito importante, que isso não acontece de forma automática. Mas como assim, pastor? Isso não acontecer de forma automática. Por quê? Porque embora as promessas de Deus para nossas vidas, elas têm por elas o sim, o amém, todavia, as promessas de Deus, elas estão condicionadas a um princípio chamado honra. No que tange a provisão de Deus para a nossa vida, essas promessas, elas estão condicionadas a um ambiente chamado o quê? A um ambiente chamado honra. É tão tremendo, querido, que quando nós lemos esse texto de Provérbios, nós vamos entender ele de duas formas. Diga assim comigo: o texto de Provérbios, ele é entendido de duas formas. Qual é as duas formas? É muito fácil. Primeira, a que nós devemos fazer para com Deus, ou seja, a atitude que Deus, Ele espera que nós tenhamos para com Ele. Amém? Essa não é Deus que faz por nós, essa somos nós que fazemos. Aleluia. E a segunda atitude é a que Deus, Ele faz por nós, no qual nós não podemos fazer. Então, quando nós olhamos aqui a primeira atitude, aleluia, nós vamos ver que a bênção de Deus, ela vem de uma forma muito poderosa, e o desejo de Deus é que ela nos alcance. Mas, primeiramente, nós devemos fazer aquilo que Deus, Ele espera que nós, o quê? Que nós façamos. Entenda algo, querido. Como nós ensinamos lá na primeira ministração, Deus, Ele não prometeu riqueza para ninguém. Amém? Diga para o seu irmão assim: Deus não prometeu riqueza para você, irmão. Mas Ele prometeu prosperidade. Aleluia, glória a Deus. Mas a palavra de Deus, ela não nos ensina somente a darmos, mas ela ensina também a forma de fazê-lo. E é sobre esse texto, é sobre isso que esse texto, ele vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar muito mais a termos uma atitude correta ao darmos, do que simplesmente separarmos as nossas ofertas. Porque Deus, Ele está mais interessado que nós tenhamos uma atitude correta ao entregarmos as nossas ofertas, os nossos dízimos, a nossa contribuição diante do Senhor, do que simplesmente separarmos as nossas ofertas. E isso é tão real, querido, que quando nós falamos sobre oração, a palavra do Senhor em Tiago, no capítulo 4, verso 3, a Bíblia fala assim: olha, pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal. Embora a promessa de Deus, que Deus, Ele responda a nossa oração. Quantos creem que Deus responde oração aqui? Diga amém. Amém. Aleluia. Diga para o seu irmão assim: Deus responde as suas orações, irmãos. Amém? Embora haja uma promessa de Deus em que Ele vai responder as nossas orações, aleluia. Quando Tiago, ele nos ensina os aspectos acerca da oração, ele vai nos ensinar que nós devemos fazer a nossa oração também com uma atitude correta. A Bíblia fala que existem orações que não são respondidas, por quê? Porque nós fazemos ela de forma errada. Embora Deus, Ele responda as orações. E quando nós falamos também sobre a nossa contribuição no reino de Deus,
embora haja a promessa de Deus, há muitas pessoas que dizem assim: pastor, mas eu entrego o meu dízimo, eu entrego a minha oferta, eu entrego as minhas primícias, mas ainda assim eu não consigo ver a bênção de Deus, eu não consigo desfrutar da bênção de Deus, eu não consigo ver Deus agir na minha vida, e ainda assim eu não estou vendo prosperidade de Deus na minha vida. Por quê? Porque embora muitas pessoas, elas estão contribuindo, elas têm um coração voluntário, mas ainda assim a atitude, ela não passou por uma atitude correta, que é honrar a Deus. Quantos estão entendendo isso aqui? Diga amém. Ao passo que Paulo, quando ele começa a falar sobre esses princípios, ele vai dar a mesma ênfase sobre esse princípio, ou seja, de agora entregarmos as nossas ofertas com uma atitude correta. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Você vai ver que a ênfase de Paulo, ele não dá ênfase ao valor, o quanto nós devemos dar ou não, muito pelo contrário. Mas a ênfase do apóstolo Paulo é que nós tenhamos uma atitude correta quando nós entregarmos as nossas ofertas. Olha que tremendo isso aqui, 2 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 7, a palavra nos declara assim: olha, façam cada um conforme resolveu em seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aleluia, glória a Deus. Então note, querido, que a nossa atitude, ela vai contar muito mais do que aquilo que nós estamos entregando. Então Deus não quer simplesmente que você entregue, muito pelo contrário, além de você entregar, diga ao seu irmão assim: você tem que ter uma atitude correta. Aleluia, glória a Deus. É a nossa atitude que conta. Imagine você, querido, você chegar numa casa em que você foi convidado para um café ou para um jantar, e quando você chega lá para o jantar, a casa está toda bagunçada, misericórdia, está paralisado isso, não é? O café não está na mesa, a pessoa vai se preparar ainda para poder receber você. Imagine isso, irmãos. Quando você olha para aquilo, rapidamente você vai notar que a pessoa, a atitude da pessoa, não era lá assim receber você, aleluia, mesmo ela tendo convidado você, amém? Então o que Deus espera, querido, é que nós tenhamos o que também, além de darmos, é termos uma atitude correta, aleluia. Eu, quando eu convido alguém para ir lá em casa, né, eu já deixo tudo à mesa posta, já deixo tudo organizado, né, já vou preparando aqui, vou deixando aqui alinhado, pego o melhor, né, os melhores pratos, os melhores talheres, deixo tudo ali preparadinho, aleluia, um bom perfume na casa, oh, glória a Deus, aleluia. Por quê, querido? Porque o que conta é a nossa atitude. Eu já fui em casa, queridos, que eu falei assim: o sangue de Jesus tem poder. Imagina se ela queria me receber então. Irmãos, foi. Eu fui uma vez, fui tomar um café, ô pastor, toma um café aqui. Falei, tá bom, e esse café? Irmão, o café tinha sido feito de dia, misericórdia. O café tinha sido de dia e aí queriam que eu tomasse café do dia ainda, já estava na tarde já. Eu falei, Jesus amado, imagine se estava com vontade de me receber. Ela é, amados, rapidamente você percebe quando a pessoa quer receber você ou não. Por quê? Pela atitude. A atitude que as pessoas elas têm para você, rapidamente você vai notar se ela queria receber você ou não. Amém? Por isso que Deus, amado, Ele espera que além de nós contribuirmos, que haja uma atitude correta ao fazermos. Aleluia. Mas não para por aí, queridos. O que conta, diga comigo, é a honra. Aleluia, diga assim comigo, o que conta é a honra. Aleluia. O que está em questão aqui é a manifestação da honra e não o bem em si. Mas como assim, pastor? O uso dos bens, queridos, ela é só um meio de expressarmos o que? Esta honra. Hoje pela manhã, a Sossô já estava lá com os presentinhos assim na mão, né?
Aleluia. Ontem ela já não estava se contendo, ela já pegou as sacolinhas assim, já falou: é dia do pai, é dia do pai, é dia do pai, é dia do pai. Eu falei: não é hoje não, é amanhã, Sossô. Guarda lá, eu vou fingir que eu nem vi os presentes. Tá bom, vou colocar debaixo daqui da cama, pai. Aleluia. E colocou lá, debaixo da cama lá, e eu falei: mas você vai lembrar que vai estar isso? Eu não estou nem vendo, hein? Vou, pai, eu vou amanhã cedo. Irmão, já cheguei em casa, fui lá já buscar ela para vir para o culto. Ela já pegou: calma, pai, calma, fica aqui, pai. E a gente sempre, quando a gente vai entregar presente, é assim: fecha os olhos e abre a mão, aleluia. E aí ela já falou assim: pai, fecha os olhos e abre a mão, aleluia. Eu falei: ai, que coisa linda, sou. E já vem ela lá com os presentinhos assim, ai, aleluia. Aí já pegou, já me abraçou, já deu beijo. Falei: ai, sou, muito obrigado, eu estou muito feliz, muito feliz. Em tudo isso, querido, não é a dádiva em si, aquilo que eu recebi, mas é o fato em que ela tem no coração, em poder participar daquele momento, em fazer distinção e dizer assim: pai, você é muito valoroso para mim. E a gente vinha no carro assim, ela falava assim: mãe, eu te amo, pai, eu te amo. Eu falei: ai, sou, obrigado, eu também te amo, meu amor, você é o amor da minha vida, né? Sou, você é amor do pai, sou? Aí, ó. É, né? Aleluia, oh glória. Então é tão tremendo, querido, que não é a dádiva em si, mas é a atitude em que nós temos. E sim, na atitude que nos leva a entregar a Ele as nossas ofertas. Isso é tão tremendo, querido, que quando nós olhamos, eu sei que muitas pessoas, elas tentam usar esse texto. Abra comigo aí Gênesis, no capítulo 22, a partir do verso 1. Gênesis, no capítulo 22, a partir do verso 1. Muitos pregadores, eles tentam se utilizar desse texto para expressar que nós devemos sacrificar o nosso Isaac. Ou seja, tudo tem que ser um grande sacrifício, tem que ser algo muito ruim para nós, algo que nos custe. Embora, querido, essa seja a verdade, eu não vejo esse texto que a expressão total daquilo que Deus ele quer expressar em Gênesis no capítulo 22. Isso aqui é tão tremendo, querido, que quando nós vemos Deus, Ele pedindo a Abraão o seu único filho Isaac, nós vamos enxergar esse princípio aqui, que Deus ele não estava de fato querendo Isaac, Ele não queria o presente em si, mas a atitude por trás daquilo fez toda a diferença. Olha que tremendo, Gênesis capítulo 22, no verso 1, a palavra do Senhor nos declara assim: olha: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, oh Abraão, aleluia, oh Abraão, aleluia. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque
e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para o sacrificá-lo. Isso aqui é tão tremendo, querido, que Abraão prontamente ele se pôs a entregar o seu filho como oferta ao Senhor. Mas esse texto, querido, ele não vai simplesmente revelar o fato daquilo que Deus nos pede, mas isso revela a atitude em que nós temos para aquilo que Deus ele tem nos pedido. Há coisas, situações em que Deus ele pede a cada um de nós, mas existem pessoas que têm uma atitude desprezível quando Deus nos pede algo. Existem pessoas que quando aqui eu quero não simplesmente contextualizar no ambiente de contribuição, mas existem ambientes onde Deus ele pede para você orar, e você tem uma questão tão terrível no coração de menosprezar aquilo que Deus, quando Deus lhe pede essa situação. Há pessoas que quando Deus ele chama você para uma intimidade maior, numa leitura da palavra, em busca, muitas pessoas falam assim, mas eu vou ter que orar de madrugada, meu Deus. Embora você vá em sinal de obediência, mas a atitude que você tem em menosprezar a presença de Deus, esse ambiente de oração, é o que Deus ele tem avaliado. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Então, querido, você vai ver que por esse texto, que Deus ele não queria privar Abraão de seu filho, muito pelo contrário. Mas o que Deus esperava de Abraão, era que ele tivesse uma atitude correta. E isso é tão real, querido, que quando Deus ele pediu, automaticamente Abraão ele vai sacrificar o seu filho, ele é impedido de fazer aquilo, ele fala, não faça isso, porque o cordeiro já está posto, eu já provi um cordeiro para que ele possa ser sacrificado. Aleluia. Porque Deus ele não quer privar você dos seus recursos, muito pelo contrário, irmãos. Deus ele quer que você tenha uma atitude correta. E é tão tremendo que quando você tem uma atitude correta em entregar ao Senhor aquilo que Ele lhe pede, é Deus quem vai prover sobre a sua vida. Assim foi com Abraão. A Bíblia fala que o ato dele ter uma atitude correta em oferecer ao Senhor, a Bíblia fala que não foi ele quem entregou, mas foi o próprio Deus quem proveu para que ele pudesse ofertar na presença do Pai. Então, irmão, quando você tem uma atitude correta, e você faz isso por meio da honra, aleluia, é o próprio Deus quem prover sobre a sua vida. Diga para o seu irmão mais uma vez, o que conta é a honra. Diga-se comigo, honra significa distinguir, fazer diferença, é dar lugar de destaque, aleluia, glória a Deus. E é nesse ambiente de honra, que Deus ele quer ser distinguido na sua vida. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor em nome de Jesus? Aleluia. Talvez você possa se perguntar nesta manhã, pastor, será que Deus ele tem algum problema de aceitação? Será que Deus ele tem algum problema consigo mesmo, em que ele quer ser honrado a todo custo? Muito pelo contrário, Deus ele não tem nenhum problema de aceitação. Mas então por que Deus ele anseia ser honrado? Isso é muito simples, querido. Deus ele anseia ser honrado pelo fato de que ele deseja nos abençoar. Como assim, pastor? Abra a tua Bíblia comigo, 1 de Samuel, capítulo 2. Porque Deus ele deseja ser honrado. Aleluia. Você vai entender por quê. O reino de Deus, querido, ele funciona por princípios. Aleluia. E um dos princípios que o Senhor ele estabeleceu é o seguinte: 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30, nós vamos ver a parte B do versículo, onde a palavra do Senhor declara assim: olha, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com o quê? Com desprezo.
Deus não está atrás das nossas ofertas, irmão. Diga para o seu irmão assim: Deus não está atrás da sua oferta, meu irmão. E sim da honra que deve ser expressada por meio delas. Aleluia. Glória a Deus. É isso que Deus quer, querido. Aleluia. Quando a oferta ela não demonstra a honra que Deus ele espera de nós, então ela passa a estar em uma condição não mais de ser aceita por Deus. Isso é tão real, querido, que em Malaquias, capítulo 1, abra comigo. Malaquias no capítulo 1, no verso 6. Malaquias ele retrata um tempo em que a nação de Israel estava vivendo uma decadência espiritual, social, moral, cultural, muito terrível. A tal ponto, querido, de isso também entrar dentro da igreja, ou seja, dentro da sinagoga, dentro do templo da época que havia. Isso foi tão ruim, querido, para a nação, que Deus, ele rejeitou as ofertas que eram entregues por aquele povo. Por quê? Porque essa oferta, ela não vinha acompanhada de honra, ela não vinha acompanhada da expectativa de Deus, mas aquela oferta, embora ela fosse muito grande, elas eram acompanhadas de desprezo no coração da nação. E a Bíblia fala que Deus rejeitou, desprezou aquelas ofertas. Sabe por quê? Malaquias capítulo 1, no verso 6, a partir do verso 10, a Bíblia fala: o filho honra ao pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Olha o que Deus ele chega a falar à nação: se eu sou o pai, onde está a minha honra? Onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor ela é desprezível. E quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplica o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos? Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis de balde o fogo do meu altar, e não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Olha que tremendo. Ao instituir as ofertas, Deus esperava ser honrado por meio delas. Ele jamais buscou a oferta em si. E isso foi tão forte para aquele tempo, que Deus ele chegou a dizer que ele preferia que as portas, ou seja, que a igreja estivesse fechada, ao receber as ofertas que eram entregues naquele tempo. Deus falou assim: olha, que desse tivesse alguém que tivesse deixado as portas fechadas, para que não se acendesse de forma inútil o fogo do meu altar, para que esse povo não oferecesse nada diante do meu altar. Isso é tão tremendo, querido, que a honra não se atém à oferta em si, mas ao anseio de expressar amor e valor ao Senhor. E nós encontramos isso também, não somente em Malaquias, mas nós encontramos também em Marcos capítulo 14, no verso 3. A Bíblia vai falar de uma viúva, de uma mulher que
ela pegou tudo quanto tinha e ela entregou uma simples oferta. Mas não foi só uma simples oferta. A Bíblia fala que aquela mulher, ela entregou tudo quanto ela possuía. Não foi uma oferta qualquer. A Bíblia fala que enquanto Jesus estava na coletoria, ele avaliava e ele analisava a forma como as pessoas entregavam as suas ofertas, como as pessoas entregavam ali os seus dízimos. E a Bíblia fala que alguns, ao ofertarem, entregavam daquilo que sobrava. Mas a Bíblia fala que aquela mulher entregou tudo quanto ela possuía. E foi tão tremendo que o Senhor reconheceu a oferta daquela mulher, porque não era a quantidade. Diga assim comigo: Deus não se atenta à sua oferta em si, mas Ele se atém à forma como você faz isso. E a Bíblia fala que as pessoas entregavam daquilo que sobrava, mas a mulher, em um ato de honra e gratidão a Deus, entregou tudo quanto ela possuía. E você sabe quanto era tudo que ela possuía? Era uma moeda. Era uma moeda. Aleluia. O que essa mulher fez, querido, foi algo muito maravilhoso. Foi algo muito precioso para com o nosso Deus. E é tão tremendo que também nós vamos ver que em Betânia, uma mulher também, ele fez uma oferta diante do Senhor muito poderosa. Abra comigo Marcos capítulo 14, verso 3. Marcos capítulo 14, a partir do verso 3, nós vamos ler até o versículo 9. Olha que tremendo. A Bíblia vai narrar uma história que acontecera com Jesus, e nessa narrativa a Bíblia fala assim: olha, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Mas alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários, que se dariam aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porquanto os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. A mim, porém, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que for pregado o evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Observe o que essa mulher fez, amado, foi algo interessante, foi algo incrível. Aleluia. A palavra nos declara que esta mulher, ela teve uma atitude correta para com Deus, ao passo que a forma de Deus honrar aquela mulher, a forma que Jesus, ele escolheu para honrar aquela mulher, foi o que ela fez, a história dela vai ter que ser contada por todas as gerações. Nós simplesmente pregamos essa palavra, essa mensagem da atitude que essa mulher teve, em uma atitude de honra para com Deus, simplesmente porque nós queremos, mas porque o próprio Jesus nos ensinou: olha, o que essa mulher fez para comigo vai ser contada por todas as gerações. Existem ofertas, existem atitudes de honra que nós fazemos para com Deus, irmãos, que elas não simplesmente ficam para os dias atuais, mas ela será contada para toda geração. Quando você honra a Deus da forma que Deus ele espera que você honre, aleluia, isso não acontece simplesmente e fica para os nossos dias agora. Muito pelo contrário, há pessoas que têm muito memória curta. Tem pessoas que têm memória curta. A gente faz algo para uma pessoa e quando você vai ver, no mínimo, o que a pessoa deveria é honrar você, mas ela começa a desprezar você. Mas a Bíblia fala que o que aquela mulher fez vai ser contada por todas as gerações.
E hoje, contando a história dessa mulher aqui, irmãos, isso é tão tremendo, porque nós não fizemos isso aqui porque ela cabe dentro de uma mensagem, dentro da nossa pregação, muito pelo contrário, mas porque o próprio Jesus mandou. Diga para o seu irmão assim: a sua atitude de honra, ela será contada por gerações. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E é tão tremendo, querido, que não foi só esse fato que aconteceu, em que Jesus também honrou a vida daquela mulher pela atitude correta que ela teve em honrar a Deus. Mas nós percebemos algo tremendo aqui. É a questão, é a atitude em que as outras pessoas tiveram para com a oferta daquela mulher. Porque, querido, se tem um mal terrível nos nossos dias, são de pessoas que não ofertam, não contribuem, e além de não contribuir, não entregar a sua oferta ao Senhor, elas querem dar destino à oferta de pessoas que estão ofertando. Elas acham completamente errado entregar a oferta e entregar dízimo. Elas não concordam, elas não têm nem base bíblica para isso, mas elas não concordam. E você sabe o que elas fazem? Quando acontece alguma coisa de melhoria na igreja, é feita alguma melhoria na igreja, além delas não contribuir, você sabe o que ela quer fazer? Ela quer dar destino para a oferta que nem dela é, que foi de outro que ofertou. É isso que acontece. Olha a incoerência, irmãos. E a Bíblia fala que existe esse tipo de pessoa também, daqueles que não ofertam, não contribuem, mas quando o pastor acha que tem que comprar alguma coisa para as crianças, melhorar a igreja, aperfeiçoar o que Deus está fazendo no nosso meio, elas acham que isso não vale. Não, mas você deveria usar esse recurso porque esse é sempre, né, a forma como as pessoas elas tentam se justificar. Não, mas você tem muita gente passando fome. Tem muita gente passando fome. Vai comprar uma câmera aí de 5 mil reais, vai comprar uma câmera, mas tem muita gente passando fome. Vai pintar lá no fundo, vai reformar, vamos reformar ali o fundo para as crianças. Não, mas tem muita criança com fome lá na África. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, aleluia, preste bem atenção nisso. Eu vou usar o mesmo argumento que Jesus usou, porque ele é menos ofensivo, aleluia. Os pobres sempre você vai ter, irmão. Você sempre vai ter o privilégio, aleluia, quando você quiser, do seu recurso, de pegar, amém, o seu dinheiro, já que você não concorda que a igreja não precisa de recursos, que não precisamos ofertar, que não precisa entregar dízimo na igreja, aleluia. Os pobres, você sempre pode pegar o seu dinheiro e ir lá ofertar. Mas a oferta de outras pessoas, querido, você não pode dar destino. O que Jesus estava dizendo é isso. Para de tentar dar destino por aquilo que você não está entregando. Tem pessoas que querem saber naquilo que o pastor está investindo o dinheiro da igreja. E nem ofertar, ele oferta. Não é da sua conta. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Não é da sua conta. Aleluia. Você tem que cuidar daquilo que é seu. Não naquilo que é da igreja. Daquilo que é para o reino de Deus. Amém. Pastor, eu quero saber, eu quero pegar o balanço da igreja do último mês. Vai cuidar, irmão, você não cuida nem do balanço do seu dinheiro, você quer cuidar do balanço da igreja. Cuida do balanço de quanto entrou lá na sua conta. Aleluia. Toma conta do seu dinheiro, da casa do Pai, deixa que a gente cuida. Glória a Deus, aleluia. Mas será que o pastor não vai roubar? Ah, irmãos, aleluia. Diga para o seu irmão assim, o que conta é a honra. E isso entrou no coração da nação. Existe uma outra questão interessante que quando nós analisamos esse texto, é que as pessoas, elas sempre querem encontrar um motivo justificável para entregar a sua oferta ou para entregar o seu dízimo na casa do Senhor. A Bíblia fala que aqueles homens, eles tentaram justificar, a gente vai ver mais à frente, que era Judas, né? E já diga-se de passagem como aquele homem tinha problema com dinheiro.
Ele tinha tanto problema que, além de ficar da bolsa, a Bíblia fala que ele roubava aquilo que era colocado na bolsa. Ou seja, as ofertas que eram para o ministério de Jesus, amém? Para que Jesus vivesse o ministério integral, não simplesmente ele vivesse, mas conduzisse mais 12 homens a viver nesse ministério integral com ele, amém? A Bíblia fala que Judas gostava de um pouquinho a mais, né? É tão interessante, queridos, porque as pessoas, elas tentam sempre achar um motivo justificável para ofertar ou entregar os dízimos. Isso é tão real que quando a gente faz apelo, a gente vai ver que diante dos apelos, a gente for comprar os ar-condicionado, algumas pessoas se ofertaram, outras não. Mas as pessoas sempre elas querem achar um motivo justificável para que elas possam contribuir. Isso se deu não simplesmente agora, mas a gente vê que essa cultura, ela começou a entrar na mentalidade da nação de Israel desde lá do templo. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando Deus pediu para que o povo trouxesse os recursos para a construção do templo, do tabernáculo e assim por diante, nós vamos ver que eles sempre ofertavam. Por quê? Porque havia uma justificativa legal para que eles pudessem fazer aquilo. Então, querido, você não pode contribuir simplesmente porque há uma justificativa legal para que você faça isso. Muito pelo contrário. Quando nós olhamos a narrativa na Bíblia, nós vamos ver que as pessoas, elas tentaram o quê? Justificar, aleluia. Elas tentaram justificar, não, mas poderia ter dado aos pobres. Poderia ter dado aos pobres e resolvido uma solução muito grande. Não, muito pelo contrário, querido. Independente se há algo ou não, sempre você tem que honrar ao Senhor. A nossa contribuição, ela não passa por uma justificativa legal de melhoria que nós devemos fazer na casa do Pai, muito pelo contrário. Ela se dá ao passo em que nós entregamos. Por quê? Porque nós entregamos pela honra. Aleluia. É tão tremendo, querido, que note que ninguém se importou com a oferta em si, mas com o fato de ela não poder ser utilizada da maneira como as pessoas esperavam que fosse feito. Ninguém estava preocupado com o perfume em si, muito pelo contrário. E tem muitas pessoas que falam assim: não, a gente vai contribuir, eu vou contribuir, mas eu quero contribuir para que o pastor compre cadeira nova. Não, irmão. Eu vou contribuir, mas eu quero que o pastor compre um violão novo. Não, irmãos, não. Existe uma administração. Existe alguém que administra. Existe alguém que contabiliza, que dá destino correto. Aleluia, glória a Deus. Eu vou entregar meu dízimo, a minha oferta, mas eu quero que ele seja utilizado para fazer isso. Muito pelo contrário. Você vê que as pessoas querem dar destino a todo custo. Não, querido, nós não podemos dar destino, porque é Deus quem opera todas as coisas. Há uma administração, em nome de Jesus. Aleluia. Talvez você possa perguntar: mas como Deus ele enxerga as nossas ofertas? Como Deus ele enxerga quando nós contribuímos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas? Como Deus ele enxerga isso? Abra comigo Mateus capítulo 12, verso 41. Embora eu falei um pouquinho desse texto, você vai ver que em Mateus capítulo 12, 41, vai nos mostrar algo muito interessante. Mateus 12, 41, a palavra nos declara assim: e sentando-se Jesus de frente do cofre das ofertas, ele observava como a multidão lançava o dinheiro no cofre. E muitos ricos davam o que, irmãos? Muito, e não era pouco. Vindo, porém, uma pobre viúva lançou 2 leptos que valiam 1 quadrante. E chamando ele os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deviam. Essa pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre, porque todos deram daquilo que sobrava, mas esta da sua pobreza deu tudo o que tinha para o seu sustento.
É interessante, querido, que quando a Bíblia fala que ricos eles não davam um pouco não, irmãos. Embora eles davam daquilo que sobravam, eles ainda assim ofertavam muito, e não era um pouco. Mas a Bíblia fala que a atitude, a honra que eles não entregaram naquelas ofertas, a Bíblia fala que quem deu mais foi aquela mulher. Existe um padrão, querido, que Deus ele espera de nós. Deus ele não quer que você dê aquilo que sobre, muito pelo contrário. Eu tenho um princípio no meu coração de antes mesmo de eu receber meu salário, toda a minha oferta ela já está separada, meus dízimos já estão separados, as minhas primícias já estão separadas. Tudo eu já deixo já de antemão separado, eu já estabeleço diante de Deus, para quê? Para que eu não venha dar a Deus aquilo que não me custe, para que eu não venha dar a Deus aquilo que não venha juntamente com o princípio pela qual Deus espera de mim. E esse princípio é o princípio da honra. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Quantos foram abençoados por essa palavra, diga amém. Amém. Aleluias. Quando nós falamos sobre honra, eu quero que você abra o último texto para a gente encerrar nesse texto. Você vai entender que o princípio da honra é um princípio que libera um poder de Deus sobre a nossa vida. Há muitas pessoas que não vivem milagres, que não conseguem viver milagres na sua vida financeira, porque não entenderam o princípio da honra. Muito mais do que dar, querido, nós vamos perceber que todos os textos da Bíblia, pelo qual Deus preparou esses princípios e esse ambiente para podermos ofertar e honrar a Deus, Deus espera muito mais a forma correta de fazermos isso do que simplesmente a nossa dádiva em si. E quando você não entende isso, você não vai conseguir viver os milagres que a honra ela libera nas nossas vidas quando nós praticamos esses princípios. Isso é tão real, querido, que Mateus capítulo 13, verso 54, a Bíblia nos declara aqui, assim, olha, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, e todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não é o seu irmão Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa do quê? Da incredulidade deles. Há pessoas que não conseguem viver milagres poderosos em suas vidas financeiras. Há pessoas que não vivem milagres na sua saúde. Há pessoas que não vivem milagres de Deus sobrenaturais, surreais na sua vida. Sabe por quê? Porque não entenderam o princípio e o valor da honra. A Bíblia fala que a desonra foi tão grande que gerou uma incredulidade tão tremenda no coração daquele povo, que a Bíblia fala que naquele lugar, pessoas que deveriam estar vivendo milagres poderosos, milagres sobrenaturais, não vivenciaram, não desfrutaram, porque não houve honra naquela casa. Há muitas pessoas que quando olham para esse ambiente maravilhoso, eles não conseguem enxergar que esse ambiente é um ambiente que Deus te trouxe, querido, para que neste lugar você possa vivenciar milagres.
Mas muitas vezes a gente não olha a nossa própria casa com honra. A Bíblia fala que Jesus falou assim, olha, não há profeta que não tenha honra, a não ser na sua própria casa. Porque nós somos muito tendenciosos, querido, a valorizar as pessoas. Nós somos muito tendenciosos a valorizar muito mais outros lugares do que aquilo onde nós temos sido abençoados, onde nós temos sido abençoados pela presença de Deus. Você pode notar, querido, que muitas vezes a gente trata muito melhor as pessoas que estão de fora, falamos com delicadeza, falamos com amor, falamos com carinho, mas quando chega em casa, com os filhos a gente fala de qualquer jeito, com a esposa a gente fala com agressividade. Porque, querido, se há um ambiente onde muitas vezes nós temos dificuldade em valorizarmos, em honrarmos, é um ambiente onde mais nós temos presenciado e vivido a graça de Deus, o amor de Deus. Então, Deus não quer que você trate esta casa, irmão, com menosprezo, com desonra, muito pelo contrário. É nesta casa que Deus te trouxe para você ser abençoado. É nessa casa que Deus te colocou, irmão, para que você possa vivenciar os milagres de Deus. Mas não caia no erro, querido, de olhar para esta casa e ver esse lugar com menosprezo. Eu já vi pessoas menosprezarem, quando a gente estava lá no outro templo, ainda lá. Alguns chegaram, quando olharam o chão lá, que o chão ainda era terrível, né? Ainda saía, o piso saía tinta, a gente passava tinta lá para deixar mais bonitinho, né? Para deixar o ambiente mais confortável, e as pessoas olhavam aquilo, e falavam, mas não dá para ficar nessa casa não, essa casa não é tão linda assim, não tem tanto prestígio assim. Mas o abençoado não comprou uma lata de tinta para pintar lá o chão, nunca comprou piso para colocar lá para a casa ficar melhor, e trataram aquele ambiente com menosprezo. Graças a Deus, eles já não estão mais entre nós. Mas Deus trouxe pessoas que podem tratar esse ambiente com honra. Aleluia. E a Bíblia fala que aqueles que me honrarem, o Senhor também o honrará. Mas aqueles que desprezarem, o Senhor também os desprezará. Quantos foram abençoados aqui nessa manhã, diga amém. Aleluia. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Feche seus olhos, nós vamos orar e agradecer ao Senhor por esta manhã. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado por tudo que nós recebemos hoje do Senhor. Pai, o Senhor preparou esse ambiente, ó Pai da honra, para que por meio dele nós pudéssemos estar na Sua presença de forma que agrade ao Senhor. Pai, ensina-nos esse valor, esse princípio maravilhoso, para que sempre nós possamos andar diante do Senhor em honra, Pai, em gratidão, Senhor. E tudo aquilo que nós vamos, ó Pai, todas as dádivas que nós, ó Pai, separarmos para o Senhor, seja elas em forma de primícias, seja elas em forma de oferta, seja ela, ó Pai, em forma de dízimo, ó Pai, seja ela em forma de oferta de missões, em qualquer situação, Pai, nós possamos fazer isso de forma que te agrada, que glorifica ao Senhor. Pai, que esse princípio possa mover o nosso coração, não só na nossa área de contribuição, mas em todas as áreas, Senhor Deus, para que nós possamos, ó Pai, por meio da honra, Senhor Deus, viver milagres sobrenaturais na Tua presença. É o que nós oramos e te pedimos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e que o amor do Pai, a graça e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e para todo sempre. E você que recebe, diga amém e aplauda ao Senhor mais uma vez em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Diga para o seu irmão assim: pegou no Espírito, irmão? Amém. Vai debaixo da bênção, da graça do Senhor. Hoje nós estamos encerrando aí no horário, para que você possa ter aí um domingo abençoado com seu pai, em família, para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus multiplique a graça, a unção dele sobre a sua vida. E você, meu amado irmão, que nos acompanhou de forma virtual, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que você tenha aí um almoço, um dia muito abençoado na presença do Senhor. E eu espero você no nosso segundo encontro, em nome de Jesus, às 19 horas, hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.